Estão comigo o Pedro Sousa, o Mário Figueiredo e também o Gonçalo Monteiro. Boa tarde aos três. Pedro, tu aqui várias vezes também apontaste o jogo com o Bodo Glimt como quase um ponto de viragem na equipa do Sporting, no rendimento da equipa do Sporting. Percebemos aqui que o próprio presidente do Sporting também considera a mesma coisa. Não achas que quando ele diz eu não teria feito, foi aquela eliminatória que tirou o Sporting da luta pelo tricampeonato, não denuncia aqui alguma falta de estratégia? É normal ser o treinador a definir os objetivos? Ele não disse só isso, boa tarde. Disse também que percebia a ambição do treinador e dos jogadores em quererem jogar, não é? Não deixa de apontar essa eliminatória como a origem da queda que se veio a verificar. Se é montante, é só ver os resultados depois do Bodo Glimt e mais do que isso, uma coisa que agora gostam muito de ver, que é a expectativa dos golos, os golos esperados ou não sei o quê. É só ver. Há durante alguns meses disseram que o Sporting era a equipa que melhor jogava porque marcava muitos golos. É só ver a partir dessa data o que é que aconteceu, e isso tem muito a ver com a profundidade no plantel / lesões. Portanto, o Sporting não tinha e jogou sempre com os mesmos. O risco que Rui Borges correu naqueles 3 jogos, acho que ficou bem explicado. Foi garganeiro, se calhar foi garganeiro, mas se calhar ninguém lhe perdoaria jogar com as reservas no Emirates e levar 4 ou 5 ou 6. Quer dizer, é preciso ver... E perdoam a perda do tricampeonato? Não, vamos lá ver. A perda do tricampeonato, vamos lá ver. Só o Porto é que o podia perder depois da primeira volta que fez. Vamos ser honestos, quer dizer, este tipo de coisas podem ser ditas. Eu concordo em relação ao jogo do Bodo Glimt, que é um Sporting depois e um antes, em termos exibicionais e nos tais golos esperados e na criação de oportunidades. Mas se só o Porto é que podia perder este campeonato depois da primeira volta. O Porto perdeu 2 pontos na primeira volta. E, portanto, era gerir. E geriu bem, tem mérito. Geriu muito bem, mesmo apesar de ter começado a segunda volta com a derrota em Rio Maior com o Casa Pia. E, portanto, essa explicação não compro. Se calhar estariam encostados. Se calhar estariam e não sei. É coisas que eu não consigo prever. Porque se essas coisas são assim tão fáceis, já tinham acabado com as lesões, já não havia... Quer dizer, eu não compro essas explicações. Há coisas... Eu acho que ele... eu depois estive a ver outra vez, estava aqui em direto de manhã, estive a ver outra vez, que é... Ele acabou por ter... a comunicação do Sporting, não faço ideia, mas acabou por ter o mérito, tirou o foco todo do Rui Borges esta manhã. E aquilo era o quê? Eu percebi que era a cerimónia da assinatura do contrato de renovação. E já agora há 2 cláusulas, que é a cláusula automática se for campeão e há uma cláusula que é a opção do Sporting. O Sporting, a entender, opta por mais um ano até 2000. Mesmo que não seja campeão. Se o Presidente entender, sim, os órgãos sociais, porque é o tempo do mandato de Frederico Varandas ou qualquer coisa parecida. E, portanto, há muita coisa que foi dita sobre lesões esta manhã, sobre as opções. Se calhar o Rui Borges foi garganeiro, foi. Mas eu acho que ele devia explicar. O Rui Borges não teve... Quase ele nem falou. Na verdade, mas há coisas que têm que ser perguntadas, se calhar na véspera do jogo de segunda-feira, quer dizer, que é 10 vantagens perdidas. Isso não tem nada a ver com lesões, não tem nada a ver com, se calhar, com gestão, sim, dele no jogo, em cada jogo per si, sim. Há 3 questões que para mim são fundamentais, que é 4 em 18 pontos com o top 4, 4 em 18 e 10 vantagens perdidas, e a terceira, que é antes do Bodo Glimt, que é, jogou para não perder no Dragão. E aí perdeu o campeonato. Mas Pedro, só porque não respondeste diretamente a essa questão, não, a este ponto em particular, porque dá a entender aqui que, e Frederico Varandas termina aquela declaração que ouvimos, dizendo claramente que o Sporting não tinha plantel para estar nas competições todas, foi a opção do treinador, subentende-se, daquilo que diz Frederico Varandas, ir a todas. Certo. É normal ser o treinador a definir essa estratégia? O treinador é que treina a equipa, quer dizer, se o treinador não entende... O plantel foi construído em função de determinados objetivos. O treinador faz a equipa ou não? É que se não faz a equipa, vou para lá eu, ou tu, ou o Gonçalo, ou o Mário, ou quem está em casa. O treinador é que faz a equipa, o treinador é que os treina. Mas está subentendido ou não no discurso de Varandas que Rui Borges deveria ter feito a gestão que, por exemplo, fez o Futebol Clube? Não está subentendido. Ele disse que ainda bem que não era treinador e teria feito outra coisa. Não está subentendido, desculpa lá. Pronto, então... Não está subentendido. Então mais me ajudas na questão. Não tenho que ajudar nada, não tenho que ajudar nada. Mas diz mais à frente, não é para te ajudar. É mesmo para não te ajudar. Ele diz logo a seguir que percebe a ambição do treinador e dos jogadores. Que é uma contradição em si, não é?
Não acho que seja. Não acho que seja. Não acho que seja. E mais, ele até reputa de inteligente a forma como o Porto geriu a questão do campeonato. Parece que é uma coisa, pelo menos foi a coisa mais importante para mim da manhã. E isso não tem uma crítica interna nessas palavras? A quem? Ao treinador do Sporting que não fez essa gestão. Bel, estamos também de acordo ou não? Eu nisso, há muitas coisas que estamos de acordo com o que disse hoje Frederico Varandas, depois de ouvir aquilo com calma outra vez. Mas estamos de acordo ou não que não é a mesma coisa jogar com as equipas que ele disse e com as outras? Nisso não estamos de acordo? É ou não? É que se não é, então é melhor irmos todos. Ele criou aqui uma responsabilidade, é que se acabar em terceiro, para o não é campeão ou não é campeão e... ala que é Cardoso. Porque parece que é mais fácil, parece não. Para fazer opções jogando a Liga Europa ou a Liga Conferência, se calhar é. Agora, quer dizer, não é preciso ser um científico, e hoje a palavra ciência foi muitas vezes utilizada. Não é preciso ser um científico para perceber que o Sporting, ou o Benfica ou o Porto, não têm plantel, eu digo os três, não estou a dizer só o Sporting, para estar a jogar campeonato, Taça de Portugal até ao fim. O Benfica já não joga taça há algum tempo, já não joga a Liga dos Campeões há algum tempo, e chegar às meias finais. Ele disse chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Quer dizer, eu acho que isso é impensável. Sérgio Conceição foi 2 vezes aos quartos, o Benfica foi 2 vezes aos quartos nos últimos 7, 8 anos. Mas tenham outra... Como é que eu vou dizer isto? É ver quem é que ganhou os campeonatos nesse ano e quem deixou de ganhar. Não é aqui aligerar as questões. Eu não acho que nenhuma equipa portuguesa tenha capacidade para estar a lutar pelo título, ir à final da Taça e meias finais da Liga dos Campeões. Não tem mesmo nenhuma delas. Bem, já nem falando de ilusões, mas com todos fresquinhos, prontinhos, para ir a jogo, para fazer rotações, seja lá o que for. Em resumo, não vi ali nem implícito nem explícito nenhuma crítica a Rui Borges. Aliás, ele começa por dizer, ainda bem que não sou treinador. E maior manifestação de não fazer críticas ao treinador é ter-lhe renovado. Eu não encontro nenhuma maior. Com toda a sinceridade, não encontro nenhum maior elogio a Frederico Varandas. Agora, sobre Rui Borges, tenho muitas coisas para dizer, porque eu acho que é mais importante no sentido em que parece que ele chegou, olha, para utilizar uma expressão aqui utilizada no Porto, à cadeira de sonho, para ele não há mais nada, que aquilo, ele está ali, está deslumbrado, que aquilo é... e ele tem que mudar, se quiser. Se calhar até a imagem. Hoje até brincou com a questão do relógio. Acho que ele até já é patrocinado. Diz que é Casio na mesma. É Casio na mesma, mas é já mais caro. É um modelo acima, ou 2, ou 3, ou 4. Porque o outro realmente era por sorte, dava sorte com aquele. E às horas... o ano passado era a camisola, não era? Era uma coisa qualquer. Vamos ter ainda muito tempo para... Este ano era o relógio. Para abordar vários aspectos desta renovação e também, certamente, esse lado mais do próprio treinador. Mas, Gonçalo, ainda relativamente a estas palavras de Frederico Varandas, parece-te normal a forma como falou? Há ou não uma crítica implícita à opção que foi tomada por Rui Borges e que, pelo menos no entender do presidente do Sporting, afastou o Sporting da luta pelo tricampeonato? Boa tarde aos três, boa tarde também aos nossos telespectadores. Olha, eu hoje de manhã estava aqui com o Pedro durante esta renovação e esta comunicação de Frederico Varandas e destaquei a frase mais importante, mas também a mais controversa, a meu ver, que é: o insucesso desta época deve-se ao sucesso desta época. É mais ou menos filosófico, mas a meu ver metralhou o pé, não foi um tiro no pé, metralhou o pé. Porquê? Porque ele depois diz: se não passássemos o Bodo Glimt, não tenho dúvida que teríamos o tricampeonato. Ora, isto é tudo aquilo que os adeptos não querem ouvir. Então, se estava convencido disso e ainda assim apostou num cavalo que sabia que nunca iria ser campeão da Champions, como o próprio já referiu, quer dizer, não faz muito sentido. E, portanto, se tinha a convicção de que era por ali e que se fizesse a mesma opção que o Futebol Clube do Porto fez era para o tricampeonato, então era por ali que tinha que ir, não havia dúvida nenhuma. Antes do Bodo Glimt, o Bodo Glimt também é uma equipa interessante. No campeonato também está mal, mas também daquelas que pouco rodou. Parece que jogavam sempre com os mesmos. Mas à 25ª jornada, o Sporting não dependia de si, mas estava a 4 pontos do Futebol Clube do Porto. E, portanto, podia ter tomado essa decisão. E a 19ª foi jogar para não perder ao Dragão. Por exemplo. A 21ª. Ao Dragão, depois ainda empatou com o Braga também. Ou seja, ali nos confrontos diretos. A 21ª. Claudicou. Mas se esta era a convicção, então era ali que devia apostar. Porque eu aqui defendi muitas vezes, e bem,
que, ok, eu também sentia que o Porto tinha equipa para poder fazer mais na Liga Europa, mas eu aqui disse que onde é que o Farioli ia ser crucificado? Se perdesse o campeonato. Agora, se perdesse tudo o resto, pronto, ok, podia ficar aquele gosto amargo, mas se fosse campeão, o resto é conversa. Voltando um pouco àquilo que eu perguntava há pouco ao Pedro, achas Era que ficou claro para Rui Borges que o objetivo prioritário era o tricampeonato? Porque é isso que se subentende, que era esse o objetivo principal. Quando o Frederico Varandas diz que não teria feito aquilo que fez Rui Borges, dá a entender que aquilo que ele fez não era o correto, porque ele é presidente do Sporting, não é? Sim, eu também fiquei com essa sensação, mas não me parece que aí o intuito do Frederico Varandas fosse esse. Senão não estava ali a renovar com o treinador e não lhe estava a passar quase um cheque em branco do género, ok, Claro, basta seres mas campeão nós também estamos a tentar analisar um bocadinho além daquilo que é a intenção, Mas não é? por isso é que eu acho que aquilo que ele disse não corresponde à realidade, que é ele está ali para dar moral ao treinador, mas diz uma coisa que coloca o treinador em xeque, que é, pá, ouve lá, se tivesses feito o que o Farioli fez, tinhas sido tricampeão. Pode passar um bocadinho esta ideia. Eu não concordo em absoluto com isso. Acho que... É não dar mérito à primeira volta do Porto. Eu acho que estamos a agora todos sim, num erro. mas o campeonato termina A no primeira fim. volta do Porto acabou. O Ajax também fez uma primeira volta incrível e depois... Gonçalo, isto não é a Liga Neerlandesa. Isto não é a Liga Eu sei, Neerlandesa. mas por isso é que é uma prova de regularidade e eu acho sinceramente que a gestão poderia ter sido feita de outra forma. Eu aqui já defendi muitas vezes a minha ideia, que não é aqueles muda 11 para um lado, muda 11, outros 11. Eu acho que a única coisa boa do Covid foi trazer as 5 substituições, e com 5 substituições dá para rodar muito a partir do banco um treinador. Essas são questões para Rui Borges, essas é que são boas. Gerir muito que é a isso. forma como ele gera os jogos, não é? Às vezes não são os 11, é como ele gera os jogos. Sim. E mais cedo, e se calhar entrar com a carne toda no assador, mas ir tirando aquela picanha que já está no ponto, e se calhar já está a passar para lá do ponto, tira para fora. Claro. Aquela costeletazinha que já está a ficar demasiado passada, tira para fora. Talvez esta gestão não tenha sido tão bem feita. Não foi mesmo. E depois, a outra questão, aquela conversa inicial que eu, para mim, não me diz nada, é aquela conversa de dirigente, mas todos dizem que é aquela conversa do não, o processo é que é importante, os resultados não são nada interessantes. Todos dizem quando não ganham, e portanto o processo é que é importante, mas se o processo fosse assim tão importante, a convicção não teria sido um bocadinho maior na forma como revisitou esta renovação. Depois, até na comparação que fez com o Amorim, as coisas são diferentes, não sei se já lá vamos, mas para mim, duas questões que não foram respondidas. Uma, o porquê do contrato ter ficado na gaveta durante tanto tempo. E, portanto, o tal timing foi anunciado para fora que, não, já chegámos a acordo, mas porquê deste timing? E porquê passou tanto tempo, se era por convicção, porquê é que não foi dito? Olha, chegamos a acordo, está aqui. Até podia ter sido dito, no dia 1 de maio é que vai ser a oficialização por A mais B, por valorização, o dia do trabalhador, qualquer coisa, podiam ter inventado. Mas não faz sentido ter tanto tempo até ser oficializado. Por fim, aliás, mais outra questão, não foi explicada a questão das recidivas, explicou muito bem algumas questões, de um ponto de vista científico, mas não respondeu o porquê das recidivas Mas já das vamos lesões. analisar, Não, mais do temos que ainda isso, várias o E declarações. deixa-me só dizer uma coisa muito Frederico Varandas rápida, para ouvir neste que programa. para mim, e já agora, não é que eu tenha que fazer, mas sou o único que não sou jornalista sentado a esta mesa, mas defendendo a classe, não faz muito sentido aquilo que Frederico Varandas disse, dizendo que os jornalistas deviam fazer o seu trabalho relativamente às lesões. Mas que diabo? Mas Já vamos falar não é o especificamente das lesões, Sporting Gonçalo. que esconde continuamente aquilo que é o paradigma das lesões. E, portanto, se não publica, se não comunica, deixa que terceiros falem sobre o tema e tirem a sua ilação.